Hoje eu quero começar a série de mensagens, é a primeira série de mensagens que a gente vai viver juntos. Eu gosto muito de série de mensagens, não gosto de exagerar na série de mensagens, porque senão perde esse plus, também é dia de ceia. E eu quero tratar uma série, irmãos, que possa nos ajudar a entender o que é ser um seguidor de Jesus, a tentar entender que para ser cristão existe um padrão. Para ser cristão, só é cristão quem conhece e quem segue o Cristo. Então a ideia dessa série de mensagens é que nos próximos domingos, a partir do mês de julho, nós possamos tratar o assunto Jesus me ensina. Jesus nos ensinando, baseado naquilo que Ele é, como a gente deve proceder, em quais áreas? No amor, no cuidado, no serviço e no perdão. E o tema dessa noite é Jesus me ensina a amar. Irmãos, vocês sabem, eu falo e repito muito aqui, se tem uma coisa que é difícil na vida, é ser seguidor de Jesus, sim ou não? É muito difícil. Por quê? Porque nós somos tendenciosos ao mal, tendenciosos ao pecado. Nós sabemos que, se você pensa diferente, de que não é difícil ser seguidor de Jesus, de duas uma. Ou você está num nível de espiritualidade muito top, quase um anjo, ou você está seguindo um outro Jesus. Porque o Jesus da Bíblia, essa forma que ele tem de agir, de dizer negue-se a si mesmo, de dizer carregue a sua cruz, não é comum. E nós gostamos do que não presta. E olha que interessante, ser seguidor de Jesus, desde cedo, nós já aprendemos coisas que são contrárias ao Evangelho. Aqui, quem é da década de 80, da década de 90, sabe que nós aprendemos algumas coisas que depois que você se converte, você olha para a tua mãe e fala assim, obrigado. Lembra de uma que eu usei recentemente? Quem é da década de 80 e 90 tá ligado? Se você apanhar na escola, revide. Não era assim? Porque se chegar em casa chorando, o que acontece? Não fui só eu, mãe, não fui só eu, graças a Deus. Não é pessoal, obrigado. Mas era assim, se você apanhar na escola e chegar aqui e eu descobrir, você apanha de novo. Então você já ia para a escola, se você tomasse um tapa, você falava assim, melhor devolver do que apanhar desse cara e da minha mãe. Não era assim? E você saía na mão, nessa época saía na mão, né? Hoje em dia, está bem diferente, né? Porque hoje em dia as pessoas nem brigam, porque elas são muito sensíveis, né? Hoje a mãe fala ao contrário, ela fala, se você chorar na escola, você chora aqui de novo. Aí o filho faz. Mamãe... É diferente. Nós aprendemos tudo que era meio complexo. Olha que interessante. Na década de 80 e de 90, tudo bem que eu sou de 85, mas eu lembro. Era muito interessante esse movimento do cristianismo. Porque todo crente era chato. Você lembra disso? Primeiro, que o crente tinha que se vestir diferente. Se você visse alguém com terno bege, marrom, verde musgo, sabe aquelas coisas... Não era assim antigamente? Eu não sei se é só a minha história. Mas era alguém que usava um terno bem, não feio. Não, cafona é muito forte, irmão, que isso? Eu diria exótico. E com a Bíblia no sovaco, e com a cara feia, o que ele era? Crente. E aí você falava bom dia, ele falava bom dia para quem, querido? Se o inferno estava, você falava credo. Era um movimento, e assim, toda família que tinha um crente, quem era o mais chato da família? O crente. Ele ia nas festas para acusar todo mundo, não era assim? Você estava lá na festa, assim, dançando, e falava assim, olha, está dançando, já vai estar dançando com o capeta. Aí ele ia naquele lado da família que bebia, e falava assim, olha que cachaceiro, já vai estar tomando cerveja com o Satanás. O crente, ele tinha essa performance, essa questão da chatice. É por isso que eu entendo quando você chega aqui e descobre que eu sou o pastor, você fala assim, não pode ser verdade. Quem nos visita sempre é constrangido, né? Eu vou usar o exemplo do Fragério aqui, me permita, mas nós fomos numa reunião da casa dele, e eu lembro até hoje, quando ele falou assim, vem aqui conhecer a minha mãe e meu irmão. Eu deveria andar com uma câmera para vocês verem a cena, é muito engraçada a cena. Porque ele fez assim, mãe, ó quem chegou aqui, o pastor, eu entrei nela, fez assim. Ela não soube esconder, porque foi um susto, né? Eu acho que ela pensou assim, Fragério não para de zoeira, né? Aí eu cheguei e falei, oi querida, tudo bem? Boa noite. Ela, pastor. Eu acho que ela pensa assim, se esse é o pastor, imagina o diácono. O diácono deve chegar de moicano e tal. Não, e eu só não sou uma pessoa, assim, convencional, mas eu me visto bem, não me visto?
Obrigado, teve um sim, obrigado. Obrigado, irmã. Então a gente estava acostumado a perceber desde cedo que muito daquilo que a gente aprendeu sobre o próprio Jesus, quando você conhece ele, parece ter uma certa disparidade. Parece que a coisa não bate. E aí o que eu quero tentar trazer para a gente hoje é sobre esse movimento de ser cristão essencial. Porque, irmão, passou da hora de o evangelho mudar mais o nosso domingo do que o nosso caráter. Passou da hora, eu vou insistir nisso. O mundo está clamando por bons exemplos. O mundo está clamando por pessoas que representem verdadeiramente Jesus de Nazaré. O mundo está clamando por pessoas que sejam reconhecidas, sem ser chato e sem falar, mas que pelas atitudes faz com que eles se constranjam. Porque se tem uma coisa que eu acho sensacional de ser crente, é que Jesus ele é muito paradoxal. Eu quero pregar aqui em breve uma pregação que eu amo sobre Pedro, que eu amo Pedro. Mas Jesus, ele vem nesse movimento daquilo que eu passei com a mãe do Fragério, e Jesus passava direto. Porque tinha muitos momentos de Jesus em que as pessoas o seguiam atrás daquilo que ele poderia oferecer. E o ensino que ele deliberava fazia as pessoas se constrangerem. As pessoas seguiam dizendo assim, vamos lá porque a gente vai ter uma bênção. E de repente Jesus dava uma palavra e as pessoas falavam assim, esse cara é maluco. Jesus ele não foi perseguido porque ele era um problema, porque ele era um perigo. Jesus foi perseguido porque aquilo que ele estava trazendo como proposta não batia com o sistema. Então eu quero que a gente olhe para isso e comece a perceber, porque no mundo de hoje, irmãos, a gente precisa entender uma coisa: quanto mais você aprende de Jesus, mais as pessoas te taxam como, por exemplo, desculpa a expressão, um idiota. Porque se a gente chegar hoje num grupo de jovens dizendo assim, ei molecada, tio tem uma notícia para vocês. Tem um ensino de Jesus, aí o pessoal, aê. Jesus fala assim, que se você tomar um tapa na cara, você tem que dar o outro lado. Uhul! A molecada vai assim, ó. Que gordo louco, velho. Nossa, que idiota. Por quê? Porque os ensinos de Jesus são paradoxais para o tempo que a gente vive. O que eu quero mostrar para a gente nessa noite é justamente esse movimento de um amor que, se não for com base em Jesus, a gente não consegue. Se o amor que a gente tem não for pautado naquilo que Ele nos ensina, dificilmente nós amaremos como Ele espera. Eu peguei uma definição do C.S. Lewis, que é uma definição de amor que eu achei incrível. Olha o que o Lewis diz sobre amor. O amor não é um sentimento, é um estado de espírito, é uma forma de viver. Essa citação destaca a perspectiva de Lewis, de que o amor não se limita a emoções passageiras, mas é um compromisso e uma escolha consciente de como viver e interagir com os outros. Para C.S. Lewis, o amor é uma atitude que permeia todas as áreas da vida, moldando as nossas ações, relacionamentos e forma de estar no mundo. Ele vai enfatizar que o amor é mais do que um mero sentimento, mas é um modo de ser e agir que requer esforço e dedicação constante. Que definição! Ou seja, nós precisamos entender que ser cristão, ter Jesus como parâmetro e dizer, Jesus, me ensina a amar, vai ser muito difícil, porque Ele era o modelo de amor perfeito. E o texto que eu quero usar hoje é um texto que, rapaz, eu vou ser sincero, porque tem gente que pensa assim, ah não, ele é pastor, né, então quando ele lê é bem de boa. Não, não. Tem texto que a gente tem que ler e reler e digerir com calma, porque às vezes desce um pouco. Então se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 43 a 48, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 43 a 48. Mateus 5, primeiro evangelho, do 43 ao 48. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me ajude. Você que não trouxe Bíblia, olha para o telão porque vai ser transmitido ali. A minha versão NVI diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ó, Jesus aqui, trocando ideia com a multidão. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
E aqui já é uma pausa na leitura, eu imagino que o povo fez assim: é isso aí, gosto desse cara. Mas ele continua: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Queridos, se você conhece um pouquinho de Bíblia, Mateus capítulo 5, nós estamos diante do famoso Sermão do Monte, onde Jesus vai já constranger desde o começo, dizendo quais são as bem-aventuranças, o que é servir a Ele. É aqui onde Jesus vai dizer que nós temos que ser pacificadores. É aqui que Jesus vai falar um monte de coisa que vai combater um monte de coração humano. Aqui que Jesus, em Mateus capítulo 5, vai falar sobre o discípulo ser o sal da terra, sobre o discípulo ser a luz do mundo. Ele vem dizer também em Mateus capítulo 5 que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E aqui Jesus está dando um monte de ensino. E Jesus está diante da multidão, que já está de olho naquilo que ele está fazendo, trazendo um monte de ensino. E aqui chega nessa parte sobre o amor, esse amor que a gente gosta de chamar de amor ágape. Para que a gente possa entender um pouco melhor esse amor ao inimigo, você vai precisar talvez ver Levítico 19, no processo da lei mosaica. Nós estamos aqui num momento onde os fariseus, eles pegam a parte daquilo que Levítico 19 diz sobre ame o seu inimigo, o seu amigo, e ele vai meio que recortar ali dizendo que o mandamento é para amar apenas o amigo. Tanto é que você vai perceber quando você olha para as questões de ensino farisaicos, que há um acréscimo diante da palavra. E qual era o acréscimo que eles usavam? Dizendo que você deve amar apenas o seu amigo e odiar o seu inimigo. Porque se você se lembra, fariseu tem esse movimento religioso. Fariseu ele gostava de chamar de irmão, de companheiro e de amigo apenas aqueles que eram próximos. Os demais, eles achavam como um povo meio que não valia. Ele não tinha valor, ele desprezava. Ou seja, eles faziam parte dos outros. Os publicanos e pecadores, eles não cumpriam os mandamentos. E a grande consequência é a inimizade entre os fariseus, os publicanos e os pecadores. Isso também continua no movimento da sequência do cristianismo, quando você vai ver entre judeus e gentios. E olha que interessante. Esse movimento aconteceu inclusive com um dos discípulos, que é Pedro. Lembra que no começo do ministério Pedro tem um pouquinho de confusão, porque ele achava que era só para judeu? Lembra da visão que Pedro tem que ter? Lembra do momento em que Pedro é até exortado, porque ele estava querendo fazer desse ambiente do cristianismo um ambiente meio que só serve para a gente. E nós fazemos as mesmas coisas. Ou seja, quando os rabinos eles alteram essa lei, eles acrescentam no mandamento dizendo que a gente tinha que odiar os nossos inimigos. Quando você pega tudo aquilo que o Talmud diz, que é aquele livro que fala sobre hábitos e tradições judaicas, você vai começar a perceber sobre essa ênfase. Você só deve amar quem é teu próximo, quem é teu amigo e quem tem a mesma linha de religião e raciocínio que você. E aí chega Jesus. Cara, Jesus, é por isso que eu falo que ser crente não é fácil. Porque tem hora que a gente está com o nosso ego muito elevado, e a gente começa a ler a Bíblia com o ego elevado, na intenção de que Deus responda baseado no nosso ego. E aí a pessoa briga com alguém da família, vai ler a Bíblia esperando ter uma resposta, né? Deus, você vai se vingar, né, daquilo que eu preciso, e Deus responde assim: ame o teu inimigo. Olha que interessante. Eu não sei se é da tua família, mas era muito comum também. Eu me lembrei disso agora. Era muito comum, eu espero que não seja mais tão comum, até no nosso ambiente de amigos, no ambiente familiar, ficar sem conversar com pessoas.
Porque você percebe que nós somos muito utilitaristas? No ambiente da relação, nós estamos sempre preocupados com aqueles que têm algo a oferecer. No ambiente da relação, vocês vão se lembrar que eu falei sobre isso esses dias? Eu estava lendo um livro de um filósofo que é o Plutarco, e ele vai falar sobre amizade, ele vai dizer que a amizade verdadeira e verdadeira mesmo não existe, e se existir é muito reduzida, porque todo o ambiente da amizade é um ambiente ligado ao interesse. E quando eu li aquele livro eu fiquei revoltado. Falei, o Plutarco não deve ter amigo, esse Zé Ruela. Mas não, o que ele estava dizendo, ele está certo. O problema é, quais são os interesses? Porque eu posso querer ser seu amigo e ter o interesse de fazer a sua vida uma vida boa. Então ele está certo. O grande problema é quando a gente traz isso para uma questão do cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus ele vem na contramão. Jesus ele está dando um ensino e ele está ensinando a orar pelos inimigos. Ele está ensinando a amar os inimigos. E aí talvez você fale assim, mas ele era Jesus, meu irmão. Não tem como pensar isso. Olha o exemplo de Jesus. Apanhou, carregou uma cruz. Diante de um monte de gente que escarnecia ele, ele diz assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Meu irmão. Jesus ele está lá numa cruz, machucado, ferido. Aí tem um ladrão crucificado do lado dele, o ladrão olha e fala assim, ô Jesus, eu acho que eu entendi quem você é. Conversa de cruz. Ô Jesus, não se esquece de mim não. E Jesus mesmo machucado e ferido diante de um ladrão, ele diz assim, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Meu irmão, definitivamente, amor não é só uma questão de sentimento, mas é uma questão de uma atitude autêntica daqueles que conhecem Jesus. Jesus ele vem e refuta toda a interpretação de lei. Jesus muda todo o padrão, eleva o padrão e ainda vai dizer que no ambiente de buscar ser perfeito, e aqui o ser perfeito não é perfeito enquanto fazer tudo certinho, mas naquilo que um filho faz para que o pai aprove, nós precisamos amar e orar pelos nossos inimigos. Recentemente, eu não sei o quanto você é envolvido com esses meios tecnológicos de redes sociais, teve um dilema aí, que rolou até justiça. É bem difícil isso, né? Porque faz parte da minha área. Mas teve um pastor, que eu respeito ele. Eu acho ele um cara muito gente boa. Mas que ele falou declaradamente nas redes sociais que está faltando um povo que ore para que Deus quebre a mandíbula do presidente. Porque ele estava querendo usar como referência salmos imprecatórios, que são aqueles salmos que tinha esse quê de Deus me vinga lá. Aí, irmão, eu falar que eu não estou julgando a intenção é uma mentira, porque eu estou. Mas eu fico imaginando, se ele tiver certo, na minha cabeça Jesus está errado. Porque Jesus viveu na pele. Jesus ele poderia fazer... Cara, agora pensa comigo, ó como é difícil ser crente. Jesus tinha poder para fazer o que ele queria, sim ou não? Ele tinha. Jesus ele poderia falar assim, pai, tem uns caras me batendo aqui. Bora. O senhor quer mandar o quê, pai? Um raio? Um furacão? O que a gente vai fazer com esses caras aqui, pai? Mas Jesus ele aguenta. Então, eu tenho muita dificuldade quando a gente começa a pegar o movimento do cristianismo e amar e orar só pelos que fazem parte do time. Porque a minha pergunta seria, como é que a igreja cresce se a gente está virando um clube? Meu irmão, orar por nós, entre nós, é fácil. Vou dar um exemplo aqui, orar pelo Alan. Cara, o que o Alan me ajudou essa semana? Que eu mudei para Guarulhos, eu sou guarulhense agora. Tem alguma mania que o guarulhense tem? Andar no meio da rua? É louco? Eu falei o guarulhense não que usa droga, o normal. É cracudo agora? Tem alguma mania? Não, né? Então eu só sou guarulhense mesmo, não tenho mania nenhuma. Meu irmão, mudei na quinta-feira e eu detesto mudança. E as pessoas já tinham falado, eu lembro que eu falei que o Alan era tal. Mano, o bicho, ele vai para sua casa te ajudar, ele leva uma maleta.
Que é sério, ali deve ter uns 12 mil reais de ferramenta. A furadeira do Alan fura sozinho. Ele olha e fala, furadeira, fura, furadeira, pá! Eu falei, cara, o Alan trocou os negócios do gás. E sabe o que é interessante? Geralmente quem te ajuda com o maior cara zoada. O Alan, ele fica mal se você não der mais serviço. Aí ele fica com a furadeira, não tem mais nada para nós furar? Alan, valeu. Já. Não, vamos pôr um prego ali. Eu falo, não, já deu. Amar o Alan, para mim, é fácil. Difícil é amar o cara que critica o meu ministério todos os dias. Difícil é amar aqueles que jogam praga no meu ministério todos os dias. E até oram para que eu cometa alguma coisa errada, para que eles possam fazer das minhas costas um palco de diversão. Mas eu resolvi ser crente. E o que eu quero trazer para a gente essa noite é esse movimento que fazer o que todo mundo faz não é coisa de crente. Nós devemos fazer o que Jesus fez. Amém, igreja? E a primeira coisa, como que eu consigo amar como Jesus amou? Eu amo como Jesus amou quando eu faço e ajo como Ele ensinou. E aqui eu quero pôr um adendo. Não é opcional. Olha o que diz o começo, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito? Por quê? Porque no ambiente farisaico tem o erro da interpretação, tem o acréscimo. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Jesus não disse, se der, se possível, tentem. Ele disse, eu digo, amem. Essa ordem é para que a gente possa fazer igual a Ele, não é uma opção. Meu irmão, é por isso que Jesus constrange os religiosos do tempo. Porque como é que o cara agora volta para a sinagoga e fala algo diferente? O que Jesus está fazendo, pense comigo, Ele está trazendo uma mensagem que vai curar, que vai libertar, Ele vai trazer sinais e maravilhas, mas Ele também está trazendo um caminho essencial, um caminho que não pode ser opcional. Jesus está trazendo para a gente aqui algo que a gente precisa fazer e não é opcional. Meus irmãos, no tempo de Jesus, amar apenas quem nos faz o bem ou amar ao próximo era coisa de fariseu religioso. É por isso, deixa eu te contar uma coisa aqui que talvez você não saiba, mas eu vou até falar porque pode ser que acabe no teu coração. É por isso que eu tenho a fama de ser de esquerda. Você acredita? Se você não sabia dessa fama, eu tenho. E eu não sou, fique em paz. Já falei isso, eu acho, um dia, né? Mas aí você pergunta, você é de direita? Também não sou. Você é do quê? No movimento político eu não sou de nada. Mas quando a gente pega o evangelho de Jesus e tenta viver na essência, as pessoas querem pôr a visão política para tentar te taxar. Sabe por quê? Porque quando Jesus diz que isso aqui não é opcional, Ele está dizendo para a gente, nós devemos amar a todos. Eu não sei quantos de vocês viram, mas ainda tem seguidores de Jesus que nos constrangem como Ele fazia. O dia que teve aquele último endemoniado que entrou na escola e matou as crianças. O pai de uma daquelas crianças era crente. E aquele cara vai dar uma entrevista e ele acaba com todo mundo. Porque ele chega e fala, eu trouxe meu filho pulando igual um coelhinho, porque era a época da Páscoa, e recebi uma ligação dizendo que eu não vou mais ter o meu filho. E aí você pensa, agora ele vai explodir em ódio. E ele chega e fala assim, que Jesus perdoe esse rapaz e trate o coração dele. Meu irmão, vamos ser sinceros entre nós. Não esperem muita coisa de mim não, porque eu sou um pecador, tá bom? Mas a minha vontade era pegar esse cara, não o pai, o assassino, e arrebentar a cara dele. Agora olha aqui. Se esse cara confessar Jesus e se converter, ele vai estar com a gente no paraíso. Porque o amor de Jesus não é um amor envolvido com méritos, mas é um amor deliberado da graça. Por isso que ser seguidor de Jesus não é fácil. É por isso que a gente precisa entender que não se trata de uma opção. O que isso aqui está sendo falado para os seguidores de Jesus é uma ordem expressa. Sim, é difícil. Alguém está te perseguindo? Lá no trabalho, tem alguém querendo puxar seu tapete?
Tem, Brunão, e o que eu devo fazer? Anote, ore por ele. Fala sério. Jesus, eu queria te apresentar aqui o Rodrigo, que inventou um monte de mentiras sobre eu na empresa. Ah, Jesus, cuida do Rodrigo, que eu o ame. Se você contar para alguém que está orando assim, o que vão dizer de você? Você é um tonto. Não é? Ou se você contar para um amigo que não é crente, mano, lá na empresa tem um cara com o Rodrigo me persegue. O que ele vai dizer? Pega o Rodrigo. Rodrigo vai como trabalhar de metrô, fica na catraca. A hora que ele passar, já dá uma paulada na cabeça dele. Não é assim os conselhos que a gente recebe? No que depender do mundo, Rodrigo está com os dias contados. No que depender de Jesus, Rodrigo agora faz parte de uma lista de oração. Esse é o padrão de Jesus de amor e não o nosso. E aqui eu estou dizendo, não é fácil. Mas é obrigatório para aqueles que querem amar como Jesus amou. Porque Jesus, ele gosta de constranger dizendo assim, porque fazer diferente disso qualquer um faz. Talvez você chegue em Jesus e diga assim, Jesus, mas todo mundo odeia os inimigos. Jesus vai usar a tua mãe para responder. E vai dizer, você não é todo mundo. Você diz que me ama e que me segue. Portanto, faça o que eu quero. Amém, igreja? Segunda coisa, eu amo como Jesus amou quando eu entendo o que é ser um filho de Deus. Olha que texto lindo, 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Irmãos, a única maneira de sermos identificados como filho de Deus é imitando o caráter de Deus. Não é frequentando igreja. Você não é filho de Deus porque dá 2 horas do domingo para Ele. Não! Você é reconhecido como filho quando os seus atos imitam o que Ele é. E a Bíblia está dizendo, Ele derrama bênçãos, chuva e sol sobre justos e injustos. E ponto. Mas se você quer ser reconhecido como filho, ame todos. Ah, mas Brunão, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ser esse... Por quê? Porque Deus é o nosso padrão de vida e não o jornal do Datena. Meu irmão, Jesus não é o cara do morro que chama para as ideias para resolver coisa. E você vai entender que é difícil ser filho justamente por isso. Porque na posição de filho, nós devemos fazer o que o pai quer. É por isso que a gente tem insistido, cuidado com quem você está ouvindo falar em nome de Jesus. Porque tem muita gente falando besteira. Irmãos, isso dá um ibope. Porque se eu chego aqui e falo assim, hoje é o culto dos vitoriosos, Orlando, culto dos vitoriosos. Quem aqui é perseguido, levanta a mão. E todo mundo, eu vou falar, a partir de hoje, eita glória, é a partir de hoje que vão cair seus inimigos. Você vai fazer, uhul! Eu vou falar, então vem à frente os perseguidos. E a gente vai orar, Jesus, leve todos os perseguidores para o quinto dos infernos. Todo mundo vai fazer, glória a Deus. E Jesus ia falar assim, eita povo louco. Mas dá ibope ou não dá? A sua perseguição vai cair por terra. Aí põe aquelas músicas de teclado bem pesadas. Porque essa noite, vai se levantar uma armadura, e você que é perseguido no emprego, saberá que quem te perseguia, já era. Meu irmão, eu fico imaginando se desse certo, você chega para trabalhar e fala, cadê o Rodrigo? Alguém fala, Rodrigo morreu. De 2 uma, ou você ia ficar acabado, ou você ia fazer assim, ó. Percebe? Tem um negócio que eu estava me lembrando. Lembram assim, a gente passou uma sequência de tragédias, né? Uma não chegou a ser tão forte, mas vocês lembram, a gente veio com a Covid. Todo mundo vai lembrar, é evidente. Mas vocês se lembram que logo que terminou a Covid, veio a praga do gafanhoto? Quem lembra disso? Que o gafanhoto pegou, acho que a Argentina, e dominou tudo. E os jornais saíram assim, gafanhotos estão a caminho do Brasil. A gente pensou, não é nada. Cara, o que está faltando acontecer? Né? Vem um vírus, mata todo mundo. Você imaginou, você abre a porta e uma parte do gafanhoto fala, eita. Aí, começou uma... irmão, é sério, eu vou dizer isso com muita dor. Começou uma parte de campanha de oração. Porque o pessoal falou assim,
É a praga do Egito, nós vai derrubar. Aí veio a matéria. Gafanhotos desviam do Brasil e vão para o Uruguai. A galera crente, glória a Deus. Meu irmão, glória a Deus, o que? O Uruguai morre. Eu lembro que na época eu fiz um texto sobre isso. Teve gente dando testemunho na internet. Deus é com a gente, Deus é com o Brasil. Dá vontade de colocar assim, hashtag, morram uruguaios. Não, a gente tem que orar para ele morrer. Não é possível que a gente comemora que desviou da gente e mata outro. Olha que viagem. E aí eu fiz o texto e apanhei. Um monte de gente dizendo assim, você não sabe aproveitar a bênção. Meu irmão, eu não acredito que você acha uma bênção Jesus matar um país inteiro. Ou Jesus não, o gafanhoto. Não é uma viagem? Você percebe? É porque ser filho é orar para que o pai domine a parada. Nós precisamos. E tudo bem que você pensa comigo assim, se fosse ao contrário, né, o gafanhoto veio do Uruguai e vai para a Argentina, tá até beleza. Uns argentinos morrer não vai dificultar tanto a nossa vida. Estou brincando. Mas você percebe, nós precisamos entender que cristianismo é complexo sim, porque para chamar Deus de Pai, nós temos que entender que esse amor de Deus, ele não é sentimento, ele é ação. E aí vem uma parada meio difícil. Porque talvez você diga assim, tá bom, Brunão, mas amar os nossos inimigos, ou aqueles que nos prejudicam, não é fácil. Concordo. Mas não sei se você sabe, até nós sermos alcançados pela graça, nós éramos inimigos de Deus. Não sei se você sabe, mas quem crucificou Jesus foram homens e não anjos. Na ótica de amar o inimigo, se fosse realmente algo que Deus não aprovasse, não haveria salvação. O amor dele é tão constrangedor que ele, enquanto filho unigênito, ele se entrega na cruz para que o movimento de adoção do Pai seja iniciado. E é através da entrega do unigênito, é através do amor do unigênito, que eu e vocês hoje podemos ser chamados de filhos. Jesus é o Filho perfeito por isso. Porque Ele faz o que o Pai espera. Meu irmão, é tempo de provarmos que somos diferentes. Gente para odiar e para disseminar o ódio já está cheio. O problema é que nós estamos caindo nessa. Quando alguém te persegue, você precisa lembrar que quem te persegue carece da graça de Jesus. E ponto. O restante é detalhe, sabe por quê? Porque ele sabe de tudo. Porque ele já sabe. Porque ele conhece. Eu vou te usar um exemplo prático que tem falado muito ao meu coração. Às vezes as pessoas, elas agem contra a gente, elas não aproveitam aquilo que a gente tem para fazer, para oferecer. Não sei se você já passou por isso, de pessoas que você tenta ajudar, e às vezes elas aceitam, depois elas vão embora. E se não fosse esse amor constrangedor de Jesus, a gente não conseguiria seguir. Olha que interessante. Olha que interessante. Nós estamos passando por isso de uma forma muito bonita lá em casa, porque o meu sobrinho está aqui de volta. Fica de pé, meu filho, para que a igreja te conheça. Olha que lindo, gente. Gira para a igreja te ver como você é lindo, parece seu tio. Gira para o outro lado agora. Irmãos, uma baita tranqueira. Estava aprontando bastante, sim ou não, meu filho? Mas teve um encontro com Jesus. Você quer que eu faça o quê? Eu amo. A gente orou tanto por esse menino. E eu vou dizer uma coisa aqui diante dele. Pode ser que ele se perca de novo, espero que não. Mas o amor que a gente sente por ele não vai diminuir. Porque o amor que nos constrange é olhar para aqueles que estão longe de Jesus dizendo, vem para perto do Pai. Porque Ele tem poder para mudar a tua história. E está aqui, todo bonitinho, até com o cabelo penteado está hoje. Nem parece a tranqueira que eu encontrei um dia desse aí na rua. Renovado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Chegou para a gente dizendo, pedindo ajuda, o que a gente fez? Ajudou, porque a gente ama Ele. Vai voltar a estudar. Já prometi pagar a faculdade, prometi pagar os estudos.
Ele falou, tio, eu quero aprender a dirigir. Eu falei, se vira, porque no meu carro você não vai. Toda ajuda tem limite. Mas irmãos, é um amor. Deixa eu te contar uma coisa. Ele sabe que ele já deu bastante motivo para a gente falar assim, ó, se vira. Mas Jesus está dizendo assim, se ele quiser voltar, recebe ele de novo. E se ele errar e quiser voltar, recebe ele de novo. E se ele errar e quiser voltar, recebe ele de novo. E não pare de orar por ele todos os dias. O nosso dever para ser parecido com o Pai, não é orar para que os nossos inimigos morram, mas é orar para que eles encontrem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para que ele passe a ser o nosso amigo da caminhada. Já estou ansioso, porque ontem ele já se inscreveu no Conecta. E eu fico imaginando, se ele levar a sério, vai ser apresentado como membro aqui em breve. E nesse dia me segura, hein? Porque vai ser a realização de um sonho ter ele de volta. Porque pra gente está sendo a realização de um sonho ter ele de volta. Um dos primeiros presentes que ele me pediu foi uma Bíblia, e eu dei. Depois ele falou assim, tio, eu quero um carro. Eu falei, o problema é teu. Agora eu vou te ajudar a trabalhar e ter um carro. Porque Jesus é o padrão de amor que eu quero seguir. Por todo sempre. Amém, igreja? E a terceira coisa que esse texto vai dizer sobre amar como Jesus amou, é que você precisa estar focado nas recompensas do reino. Olha o que diz lá o 46 e o 47. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Amar os iguais é nivelar-se a publicanos. Saudar apenas aqueles que se assemelham é coisa de gentil. Para recebermos as recompensas celestiais de Deus, a nossa justiça precisa ir além do amor. Nossa justiça precisa transcender, para que nós possamos fazer do jeito que Ele quer. Sabe por que existem recompensas? Porque o reino de Deus, Jesus não perde nada de vista daqueles que querem servi-lo verdadeiramente. Ah, você está falando que recompensa? As celestiais. Qual que é a recompensa que eu tenho de ter esse lindão aqui comigo? É que um dia eu vou estar com ele na eternidade, na presença de Jesus. São as recompensas de saber que eu tenho feito aquilo que Ele espera de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui Jesus ele é muito categórico. Fazer aquilo que todos fazem não te identifica como um. É tempo da gente provar que a gente é diferente. Sabe por quê? Porque nós não queremos agradar o mundo. Nós queremos agradar a Jesus. Eu fico imaginando Jesus recebendo a nossa oração sobre os que nos odeiam, sobre os que nos perseguem, dizendo assim, Jesus, cuida deles. Transforma o coração deles. Jesus deve olhar assim e falar assim, esse aí entendeu quem eu sou. É sobre essa recompensa celestial. É sobre esse movimento de querer agradá-lo. Um dos grandes problemas do cristianismo no nosso tempo é que nós não estamos mais buscando agradar ao Senhor. Nós estamos muito mais afim de agradar aqueles que nos cercam. Nós estamos muito mais afim de sermos lacradores. Nós estamos muito mais afim de fazer aquilo que o mundo aplaude. Porque se você fizer um post e escrever assim, hoje eu tomei um tapa e dei a outra face, dificilmente as pessoas vão admirar você. Mas se você postar, comigo é bateu, levou, muita gente vai dizer, yes, estamos junto. Eu estou preocupado com as recompensas do dia em que eu vou me encontrar com Ele. Eu estou preocupado com aquilo que Jesus acha de mim. Os exemplos de Jesus, eles não servem para que você leia, aplauda, ache bonitinho. Não, eles servem para que você e eu tenhamos uma vida que glorifique o nome do Pai. Meu irmão, é que nem eu sempre falo, eu até comentei com o Google que eu quero levar ele para conhecer. Quem aqui já participou? Eu esqueci seu nome, me perdoa, lindo. O Sandro, que está no Conecta de agora. Sandro conhece uma área que eu conheço bem, que é o pessoal ali da Cracolândia, o serviço do Ministério Cristolândia. Meu irmão, o que aqueles caras têm com Jesus é muito difícil. É muito difícil.
Eu já falei para vocês, se eu não falei, eu vou falar. Eu tenho um amigo que não é cristão, que sempre que eu falava que fazia eventos na Cracolândia, ele falava assim, eu queria muito fazer um evento lá. Eu queria levar um monte de marmita com chumbinho para matar tudo aquilo. Ele falava desse jeito. E eu falava, meu irmão, ali tem um monte de ser humano que carece da graça de Jesus. Aí você anda com os missionários lá, aqueles missionários que são chamados para essa parada, você fica até constrangido. Eles beijam todo mundo no rosto, eles não estão nem aí. O cara tá podre. O cara tá lá usando crack. Ele chega e fala, ei, meu irmão, entrega a tua vida para Jesus, brother. Não, o crack é difícil. Não, irmão. Fique em paz, cara. Jesus tem poder para transformar a tua vida. O irmãozão lá, eu esqueci seu nome, me perdoa, o visitante que estava fora, longe de Jesus. Você mesmo. Pedro, o Pedro. Cara, o Pedrão, ele chega aqui e tem a coragem de dizer assim, estou um pouco afastado porque eu andei fora. Pedro não é nosso inimigo, não. Pedro é nosso alvo. O que a gente deveria orar? Senhor, que Pedro reencontre o Senhor. Que Pedro se proste diante da tua cruz. E não desejar o mal para quem se afasta. Tem gente que se afasta, a gente olha e fala, tomara que se dane. Não, 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 lindo. Não. Tomara que volte. A gente ama ler o texto das 100 ovelhas. Mas quando é verdade, a gente desiste. Não estou dizendo que a gente tem que ser tonto. Não, não. No sentido de, não. É o tempo dele. Mas aqueles que querem voltar, os que são verdadeiramente filho, estão de braços abertos dizendo, que bom que você voltou, meu irmão. Porque esse é o amor que nos constrange. Jesus, todas as vezes que sentou com aqueles que ninguém queria sentar, só quem criticou foi religioso. Jesus chama Mateus, que era um baita de um publicano, de um ladrão sem vergonha. Mateus reconhece Jesus, segue Jesus. O que Jesus faz? Senta na mesa da casa de Mateus, com um monte de publicano pecador. E as pessoas dizem, se ele fosse quem ele diz ser, jamais sentaria. E a resposta de Jesus é, eu vim para quem precisa e não para quem se acha. Jesus é da hora demais, né? Jesus chega no endemoniado que ninguém quer saber de nada e chega e fala assim, ei, já era, vaza, demônio. Aí o moleque, Aí o povo fala, credo. Cara, eu fico imaginando Jesus tirando o demônio daquele cara de Marcos capítulo 5. Na hora que ele cai a consciência, é Jesus dando aquele abração. E eu fico imaginando que ele era um endemoniado todo zoado, sujo. A Bíblia diz que ele andava pelado, que ele era um podre. E aí de repente ele vai ao encontro de Jesus. Eu fico imaginando quando ele voltou para a cidade com o cabelinho pulado, a calça aqui no umbigo, porque foi a mãe que ajudou. E falou assim, cadê Jesus? E o povo dizendo, quem é esse aí? Falou endemoniado, é que ele acabou de encontrar Jesus. Meu irmão, ninguém quer perder tempo com o endemoniado. Pois é, Jesus perde. Porque Jesus perde o endemoniado, ele não se afeta, mas faz com que o endemoniado reconheça quem ele é. É por isso que a gente não quer amar os nossos inimigos, porque para amar o inimigo faz com que você queira ir lá resgatá-lo. Ontem eu conversava com um irmão aqui da igreja sobre movimento de missões. E o meu grande problema com missões é porque a gente quer fazer do Ministério de Missões um movimento onde quem é de missões faz as questões do reino. Eu ajudo, eu trago dinheiro. Não. Todos somos chamados para ser missionários. Porque ser da missão, a missão é de Deus e Deus nos convida para representá-lo no mundo. A Ju está indo como uma missionária para representar Jesus no mundo. E é muito louco porque precisa ser muito crente para pegar suas férias e ir para uma outra cidade, para um outro estado, falar de Jesus para um monte de gente que nunca se viu. É tempo de amar como Jesus amou. É tempo de clamar para que os nossos inimigos caiam na presença de Jesus e sejam transformados, assim como nós fomos. Eu quero encerrar essa pregação, e ela veio num dia muito propício, porque hoje é o dia que a gente vai celebrar o maior ato de amor que a gente já recebeu. Mas lembrando de uma coisa que eu só vou repetir porque me deu na telha agora mesmo. Geralmente eu não repito. Meu movimento político, que acabou com a igreja, esse movimento ridículo, fez com que a gente perdesse a chance de orar por essas pessoas, ao invés de ficar idolatrando. Seja lá do A ou lá do B. Se você olhar para mim e falar assim, você gosta do Lula, mas nem de graça, nem pagando. Você odeia o Lula? Não. E o Bolsonaro? Não. O que eu queria é que esses caras conhecessem Jesus de Nazaré e um dia subissem num palanque dizendo assim, agora tudo mudou.
Porque quem governa a minha vida é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, aquele que tem poder para transformar a história de vocês. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque nós queremos vingança e não justiça. Você quer amar como Jesus amou? Ame a todos. Você quer estar preparado como Jesus estava? Fique atento a todos. Aqueles que te machucaram, aqueles que te feriram, se estiverem quebrantados e transformados, abrace-os. Porque fazer diferente, os publicanos e os pecadores já estão fazendo. Amém.